noite, gente. Boa noite. Bom, primeiramente, quero desejar a vocês as boas-vindas ao nosso Centro Cultural, né? Centro Cultural Casa dos Braga. Desejar boas-vindas também à Praça da Poesia, que é anexa à Casa dos Braga, né? Esse espaço que nos contempla com tanta poesia. Hoje, Henrique está aqui lançando seu livro de crônicas na Casa de Rubem Braga. Essa é a ação que encerra o Literanilton que discorreu durante a semana, né, com visitas guiadas na casa, a ação de sarau, que teve ontem aqui com o SESI, e hoje nós estamos encerrando com a presença do Henrique, lançando o seu livro. Vamos ter uma conversa hoje aqui, um bate-papo, sobre como escrever crônicas nos dias de hoje, né, humor nos dias de hoje. E vou deixando aqui o agradecimento já de antemão pela presença do Henrique, do Caê, do Saulo, que vieram, né, juntos aí com a escritora Cousa, né, e a presença de todos, certo? Vou deixar agora nas mãos do nosso escritor e vamos lá para encerrar o Literanilton. Lembrando que o Literanilton, ele comemora os 111 anos de Nilton Braga. Nilton Braga, que pra gente, cachoeirense, é o construtor da nossa identidade, criou o Dia de Cachoeiro, criou o cachoeirense ausente, né? E a família constrói um pouco da independência da cidade, e Nilton Braga, ele constrói a identidade da cidade, certo? Henrique, nas suas mãos. Obrigado, Danilo. Boa noite, meus amigos. Bom, estou profundamente emocionado depois de um dia tão feliz. Quero primeiramente agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e Turismo e toda a sua equipe. Obrigado, Fernanda, Raquel, Danilo, toda a galera que tem, enfim, feito, assim, vocês realizaram o desejo que eu tive quando participei da Bienal Rubem Braga, e a gente estava lá papeando online, e eu falei, caramba, foi tão legal esse papo que eu espero um dia estar aí com vocês para a gente se conhecer pessoalmente. Não foi? A gente estava lá, né? E aí o desejo se realizou em não muito tempo, e fico muito feliz. Hoje de manhã a gente esteve lá na escola pública, eu esqueci o nome da escola, Santa Cecília, com aquela galera maravilhosa. E agora à tarde a gente teve ali com aquela turma maravilhosa daquele projeto, cujo nome eu também não me lembro, Cezanne. E foi muito emocionante em vários aspectos, e acho que a gente conseguiu estabelecer uma conexão muito bacana, e de se ouvir, de se escrever, e trabalhando com jovens, e jovens que muitas vezes acabam não tendo tanto contato com literatura e arte em função de várias circunstâncias da vida. E para mim é um privilégio poder falar com essa galera, e por isso que, assim, eu também estou feliz de estar aqui com o Saulo e Caê, meus companheiros de jornada, de estrada, de guerrilha literária. A ideia inicial era vir com a Kombi, né? A editora Cousa tem uma Kombi, tem a miniatura dela inclusive, mas ela está no estaleiro. Mas eu espero que vocês mantenham contato e a Kombi volte aqui. Esse projeto maravilhoso lá da Kombi Ousa, né? A Kombi da editora Cousa.
E por fim, toda essa questão simbólica de eu estar lançando, gente, eu estou lançando um livro. Que escritor brasileiro vai lançar um livro de crônicas na casa do maior cronista brasileiro, na casa de Newton Braga, que fez tanto para construir a imagem da cidade. E acho que esse aspecto é muito importante, porque a gente tem no Brasil um desequilíbrio cultural muito grande, e a impressão que se dá muitas vezes é que o que é bom está lá longe, o que é bom está em Rio, São Paulo, o que é bom está enfim, está em outro lugar. Aí chega lá no Rio, São Paulo, o que é bom está nos Estados Unidos ou está na Europa, enfim. Tem até alguns textos sobre isso nesse livro também, quando na verdade o melhor que a gente tem está aqui, né? E aqui é onde a gente está. Eu viajo muito pelo Brasil e eu vejo só grandeza, só vejo maravilha. Estava agora recentemente lá em Garanhuns, Pernambuco, e aquilo é muito Brasil, é muita lindeza, é muita grandeza, e coisas até mais que a gente conhece pouco, o Brasil se conhece pouco. E uma coisa que eu falo muito até do Espírito Santo é que tem o Espírito Santo como um todo tem uma vida literária muito rica, muito pulsante, e que assim é pouco conhecida essa vida literária nos outros estados, e aí é um problema sério que a gente tem de se conhecer menos do que a gente deveria. Aliás, o meu último texto, eu escrevo num portal chamado Publish News, eu escrevo sobre coisas da vida literária e tal, e meu último texto lá foi sobre a necessidade de internacionalização da literatura, porque a gente tem até uma ideia geral de que é preciso internacionalizar a literatura brasileira, levar para fora, levar a ser reconhecidos os escritores novos. Assim, eu trabalho com escritores, enfim, eu sou gestor cultural do SESC já há um bom tempo, e a galera às vezes nem publicou o livro, já quer ser reconhecido internacionalmente, quer ganhar prêmio, ser reconhecido, quer ser traduzido fora, e não é lido nem na própria rua, né? nem no seu bairro, no seu condomínio, pelos seus parentes, enfim. Então acho que a gente precisa ter essa valorização do que a gente faz, do que a gente como prioridade. Até porque eu não sei se aqui tem aquelas livrarias grandes de shopping, não sei, tem aquelas livrarias grandonas, assim, aquelas mega store e tal, mas isso é muito comum quando a gente entra numa livraria dessas aqui no Brasil. A literatura brasileira, ela fica escondida, ela fica lá atrás, né? A literatura brasileira está lá atrás, está lá escondida, e a literatura internacional é que ganha destaque. Quando a gente vai em qualquer país onde a situação da leitura é bem resolvida, tipo, sei lá, Buenos Aires, sei lá, a gente vai à Argentina, chega lá em Buenos Aires, que tem aquele monte de livraria, a gente entra nas livrarias, e qual é o destaque da livraria em Buenos Aires? Literatura argentina. A gente chega lá, tem aquelas edições lindas de Borges, e etc., os autores contemporâneos e tudo. E as pessoas, por que está lá? Porque as pessoas vão comprar, porque elas foram educadas para valorizar a literatura do seu país. E aqui com a gente não. A gente ainda, essa condição de colonizado nos coloca numa situação né, ainda de valorizar o que vem de fora. A gente precisa ser legitimado, né, por quem está de fora, para a gente se sentir legítimo, para a gente se sentir real, né? Se alguém de fora dá ok, aí sim. Aí tem a Flip, vou anunciar a Flip, anuncia a maior festa literária do Brasil, anuncia primeiro os destaques internacionais. Quando
na verdade, o destaque deveria ser o que a gente tem, né? Eu conheço até escritores, dois que eu já sei que brasileiros que vão participar da Flip, mas não podem dizer, não podem anunciar, porque a Flip tem que anunciar publicamente primeiro os nomes internacionais. Isso é uma coisa muito feia, muito esquisita. Aí a gente chega lá em Portugal, onde a gente teve, né, Caí? O Festival Literário de Óbidos, em Portugal, que foi inspirado na Flip, mas é um festival literário internacional. E quando a gente olha a programação, quem são os destaques da programação? São os autores portugueses. E os internacionais vão para dar um tempero, né, uma coisa a mais, né? Aqui não, aqui de fora, meu Deus. Então, aqui a literatura mais importante de Cachoeiro do Itapemirim tem que ser a literatura feita e lida aqui. E depois, por extensão no Espírito Santo como um todo, prestigiando editoras capixabas, né, como a Cousa, e depois expandindo, né? E é legal falar isso para a secretária de Cultura, porque isso é muito, muito bacana, importante valorizar essa produção. E que bom que vocês têm esse espaço aqui para se lembrar disso. Mas eu estou na estrada, como diz o livro, estamos na estrada, assim, foi engraçado que o título aqui da nossa fala, não estou falando de nada necessariamente cômico, estou falando mais de situações trágicas, mas como diz o Milor Fernandes, né, entre o riso e o choro só existe o nariz, entre uma coisa triste e outra engraçada. Aliás, eu estou com a camisa que eu ganhei de uma escola que tem a frase da Cecília Meirelles, né, repetindo um verso da Cecília Meirelles: nem alegre, nem triste, poeta, porque os escritores eles oscilam também, né? Mesmo quem só escreve texto cômico, ele para escrever o cômico é preciso ter o conhecimento do trágico também, e vice-versa, são faces da mesma moeda. E interessante porque eu vou lançar em novembro, pela editora Rouco, um livro de crônicas de contos de humor, especificamente de humor, que foi o meu assunto, inclusive, de pesquisa, de mestrado, de doutorado, a questão da poesia, do humor, e essa necessidade que a gente tem de não nos contentar com a realidade tal como ela é, e rir de si e do mundo. Porque hoje, por exemplo, de tarde, a gente lidou com situações bem tristes e dolorosas, mas a gente riu também. Não foi, Raquel? A gente estava chorando e rindo junto, e isso é bacana, porque a realidade ela precisa ser transcendida. A gente não pode se contentar com ela tal como ela é. E quando a gente se propõe a escrever um texto de humor, ele vem justamente por conta de uma inquietação que a gente tem em relação ao real. O real... Bom, isso claro, essa justificativa serviria para qualquer forma de arte, né? Eu não me contento com isso, logo eu vou reescrever essa realidade de outra forma. Mas a questão do texto de humor, ele se dá justamente por uma necessidade de reconstrução a partir de uma experiência prazerosa.
E essa experiência prazerosa, ela é como se fosse um tipo de recompensa por você conseguir derrubar a realidade. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque assim, eu estou aqui parecendo um pouco sério, mas na verdade, quem me conhece um pouco mais sabe que eu estou fingindo aqui ser mais sério e tal, porque na verdade eu faço brincadeira, trocadilho, e eu escrevo para criança também. Quem escreve para criança tem essa questão do humor muito forte também. Eu tenho uma página, uma fanpage só de trocadilho, chamada Trocadilhos de Quinta. Aliás, hoje foi dia de postar trocadilho lá. O que a gente faz? Eu e Léo Cunha. Léo Cunha é um escritor mineiro, que tem aí uns 80 livros, escreve muito livros para criança, para jovens, e a gente de vez em quando só fica escrevendo trocadilho um para o outro. A gente só manda mensagem falando bobagem. Por exemplo, ele mandava uma foto que tinha uma cabra em cima de uma árvore, e aí a gente ficava falando bobagem, vai fazer body jump, e por aí vai. E aí a gente ficava só trocando mensagem assim, e aí a gente decidiu fazer uma fanpage. Então toda quinta-feira a gente coloca uma notícia e as pessoas ficam nos comentários lá fazendo trocadilho e vai embora. Mas essa questão da linguagem é justamente uma inquietação que a gente tem em relação por exemplo, hoje qual foi o mote lá? Foi uma notícia de que um astrólogo e astrônomo parece a mesma coisa, tem uma diferença muito grande, né? Entre astrologia e astronomia. Aliás, eu não sei nada de astrologia, e isso me lembrou uma vez que eu fui sair com uma garota e ela sabia muito de astrologia, e aí começou a fazer perguntas sobre meu signo, meu ascendente, não sei o que lá, e eu não sabia, eu comecei a inventar. E aí eu só sei até o ascendente porque alguém me falou que eu sou Sagitário com ascendente em Câncer. Aí isso explica por causa disso. Aí ela ia a Lua, e não sei o que lá, e o Sol. E aí eu comecei a inventar e pareceu fazer todo sentido, então eu blefei, e foi e tal. E aí eu comecei a suspeitar que na verdade quase ninguém entende disso, acho que as pessoas inventam, e ninguém contesta. E assim, vocês sabem que o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, ele escrevia horóscopo no jornal. Então assim, ele não é astrólogo, ele é escritor. A quantidade de gente que tinha a sua vida regida, né? Não, meu dia vai ser assim porque no horóscopo falou que hoje eu vou ter uma surpresa no trabalho. Foi um astrólogo que disse, não, foi ele que chegou lá e escreveu do nada. Então eu comecei a suspeitar, e aí eu até recentemente comecei a praticar isso também, entrar em conversas sobre isso e inventar. Cada vez eu invento um ascendente, o signo mesmo não dá para disfarçar muito, porque acabam sabendo quando a gente faz aniversário, mas eu sugiro para vocês, reparem só, entrem numa conversa sobre signo e inventem, e vão dizer que faz todo sentido. As pessoas vão dizer, é por isso que você é assim, porque o seu Sol é em Libra. O seu Sol em Libra, tal. Aí eu sei que funcionou com essa menina, acabou rolando e tal. Quando a gente já estava há um tempo, aí eu revelei para ela, falei, só para você saber, aquela vez eu inventei tudo. Aquele papo de astrologia, eu inventei tudo. A minha referência de signo vem só dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu não conheço, assim, qual é o seu signo? Eu sou Ceia de Pégaso. Não conheço essas coisas, eu inventei tudo. Aí eu tive que dizer, ela caramba, mas fez sentido. Eu falei, então, se fez sentido, o que importa a vida é isso, né? É fazer sentido. E acho que a astrologia é isso, é uma linguagem
para dar sentido ao que não tem, né? Eu acho que é para isso que serve a arte, né? Também para literatura, para tentar dar sentido às coisas que não tem, porque no geral a vida não tem sentido mesmo, é uma grande comédia, né? Mas eu estava falando, por que eu falei isso? Por causa do o astrônomo, ele postou uma foto de uma linguiça cortada assim, dizendo que era uma foto de um planeta, do James Webb. Ele trollou todo mundo e as pessoas olharam aquela foto, assim, na verdade uma foto de uma linguiça assim, cortada, assim, as pessoas olhavam. E aí foi o mote que a gente jogou hoje lá. Já deve ter um monte de gente fazendo trocadilho, assim, vai botar foto de ovo estrelado, né? E por aí vai, coisas temáticas. Mas a gente tem uma necessidade que ela é lúdica, porque, né, as crianças gostam de brincar. Temos uma criança aqui e ela é sua filha. Ela gosta muito de brincar. Então, porque é legal. O problema de a gente ficar adulto é que a gente deixa de fazer as coisas que são legais. Eu tenho uma grande decepção com a vida adulta. Tem horas que a gente passa, não foi isso que me prometeram. Não foi o que me prometeram. A vida adulta era para ser mais legal. Era para ser mais... Não era isso. Não era isso que estavam vendendo para mim. Eu quero trocar. Mas aí, se você troca, você vira Peter Pan. Também não, né? Como aquela coisa que fala do escoteiro, né? Quem foi que falou a piada do escoteiro? Foi o Caê? Do Juca Chaves, né? Fala de novo aí que eu esqueci. Sim. Certa vez numa entrevista, perguntaram ele o que era o escoteiro. Ele disse que era um bando de crianças vestidos de idiotas, seguindo o idiota vestido de criança. Que bobeira. Mas aí o que acontece? Tem outras formas de manter a nossa... Porque agora eu só penso... eu penso no... Pois aí eu penso no escoteiro, vem a imagem do Kiko, do Chaves, que é parecido com um cara adulto com aquela roupinha. Mas essa necessidade que a gente tem, ela é um pouco inata, e ela é muito antiga. Nas tragédias, né, nas festas gregas, né, eram 3 dias de tragédias, né, nas dionisíacas, 3 dias de tragédia, só aquelas peças trágicas, e tome Édipo Rei, e tome Antígona, e por aí vai. Mas tinha um dia, o último dia de Aristófanes, né? Tinha um dia de comédia. Então a gente precisa disso. Basicamente, existem 3 teorias básicas do riso. Uma que a gente precisa... agora estou voltando agora para a minha tese de doutorado, ver se eu não esqueci. Uma delas, a gente ri porque a gente precisa descarregar uma energia. A gente está tenso, precisa descarregar energia, e o riso a gente coloca ela para fora. A segunda teoria, essa seria a teoria do alívio. A segunda teoria, ela é a da incongruência, ou seja, você tem vê uma coisa que deveria acontecer de um jeito, acontece de outro, e aí você ri. Por exemplo, por que fazem sucesso no Instagram esses videozinhos de pessoas tropeçando, caindo? Porque é difícil, assim, se você vê uma pessoa andando e ela tropeça, você naturalmente vai rir, é difícil segurar. Você só não ri se ela automaticamente se machucar, porque a compaixão, ela anula o riso, né? Isso é uma coisa automática. Uma pessoa, se ela tropeça, você é instado a rir, é quase difícil segurar o riso. Mas se ela se machucou, se você vê que ela se machucou, não leva um segundo para você parar de rir. Essa é uma questão também bem psicológica, bem
bem profunda. E a terceira teoria, na verdade, eu esqueci. Mas tem uma terceira. Mas a principal é a teoria da incongruência mesmo. Então, algo que deveria ser A, B, C, de repente vira A, B, Z. Então esse Z não era para estar ali e ele te causa um pequeno choque, e aí você opa, eu vou reagir em relação a isso, porque isso não era para ser assim. E isso é tão interessante que é uma saída para que a gente não vire robô. A gente está sendo muito regido hoje pelos algoritmos das redes sociais, né? Aquela coisa que a gente vê nos filmes, vem um robô dominar, Exterminador do Futuro, vem um robô dominar a sociedade, blá blá blá. Já está acontecendo, só que não com robôs físicos, são logaritmos, são programas, são coisas simbólicas que estão moldando o nosso comportamento, o nosso gosto, o que a gente deve assistir, o que a gente deve consumir. Isso é muito doido, porque a gente está... vocês já repararam isso, né? Todo mundo está com o celular, aí você está conversando com alguém sobre, sei lá, qualquer coisa, sei lá, você bota um chapéu Panamá, você fala, chapéu Panamá, chapéu Panamá. Aí você abre o seu celular e aparece uma propaganda de chapéu Panamá. Mas, eu nem pesquisei sobre o chapéu Panamá. Então, o que acontece? Esse universo das redes sociais, que agora tomam conta do mundo, estão tratando a gente, são robôs querendo que a gente fique robô também. Então, o humor, a poesia, essas instâncias que são subversivas, e aí esse é um aspecto muito importante do humor, do riso, da poesia, da arte, que é a sua subversão. O trocadilho é legal porque o trocadilho as máquinas não entendem, elas dão tela azul. Então aparece as propagandas que aparecem para mim, às vezes eu falo besteira o tempo inteiro, aparecem propagandas de coisas que não tem nada a ver, porque o logaritmo não entende duplo sentido. E a gente tem isso pra gente é muito bom, porque assim, não vão me capturar. Aparece aí chapéu Panamá, eu não quero saber chapéu Panamá, eu estou falando sobre chapéu Panamá, então aí pronto, aí chapéu Panamá, ai meu Deus, aí dá um tilt, porque não existe um chapéu Panamá como produto para ser vendido. Então acho que é uma saída. A questão do humor, ela sempre foi uma saída de você evitar que você se torne escravo de algo que você nem está vendo. Que você se torne... E assim, tem muita gente que considera, assim, eu estudei bastante até a questão do humor na época da ditadura, porque você tinha uma ditadura claramente estabelecida, né? Então, toda a questão da produção humorística, a imprensa alternativa, tudo isso você tinha um objeto de um regime autoritário, e que ele te permitia uma produção muito clara sob o regime de censura, que existia abertamente, claramente, né? Tinha uma censura. Hoje é um pouco mais, muita gente fala até da crise do humor hoje, porque esses objetos, o objeto de humor, ele é difuso. Nós temos, por exemplo, não sei se é sabido aqui hoje, a gente está vivendo um tempo de censura à literatura, as artes como um todo, um tempo muito complicado. Em muitos lugares, artista, em geral, é tratado de vagabundo. Quando, na verdade, os artistas são responsáveis por uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica muito importante em vários lugares, né? É um setor que movimenta várias outras
várias outras áreas da economia, e respeitadíssimo, assim como eu falei hoje, categorias que são supervalorizadas em qualquer sociedade, e no Brasil não, como professores. Professor deveria, e assim, por isso que eu hoje fiquei 3 horas preso na estrada, porque lá em Campos estava tendo um protesto de professores que parece que estão há 4 meses sem receber salário. Então é um direito deles, é porque para chegar e fechar a estrada é porque não houve diálogo possível. Eles chegaram num ponto que não houve. Então tem que fazer alguma coisa para chamar mais a atenção da sociedade. Mas, enfim, como a gente está num momento em que, por exemplo, eu tenho um livro que está numa situação de censura lá na prefeitura, na rede municipal de ensino lá do Rio de Janeiro. Eu tenho um romance chamado Próximo da Fila, que é um romance de formação, se passa basicamente dentro de uma lanchonete. Eu trabalhei numa videolocadora, numa videolocadora não, trabalhei numa videolocadora também, mas eu trabalhei no McDonald's, que eu já soube, aliás, não tem McDonald's aqui na cidade. E aí eu fiz um romance que se passa basicamente dentro de uma lanchonete, e tem todo o rito de passagem, né, de um romance de formação, toda a situação dos personagens e tal. A prefeitura entrou no PNLD, esse livro ele é trabalhado no Brasil inteiro, no ensino médio, e a prefeitura do Rio comprou ele para trabalhar nas escolas, até 15 mil exemplares, legal, ele comprou, distribuir para as escolas. E aí eu comecei a receber, eu tenho muitos amigos que são professores, eles começaram a me mandar mensagens dizendo que chegou uma ordem para que o livro não começasse a ser trabalhado, deixasse ele quietinho. Aí eu fui investigar o motivo. E o que aconteceu? Descobri que alguns professores tem um trecho do livro em que o personagem está numa festa e fuma maconha. Tem um contexto ali, é ficção. Que é meio, gente, aí entra uma questão, uma primeira questão de base, é que muita gente não está sabendo ler literatura como literatura. Quando lê o Harry Potter, sabe que aquilo ali é invenção, que é ficção. Mas quando lê um romance brasileiro em que um personagem trabalha numa lanchonete, não, aquilo ali não é ficção, aquilo ali é de verdade, não, aquilo ali é a biografia do autor. Ou jornalismo, enfim, ou uma coisa documental. As pessoas não conseguem entender o básico que é uma história inventada. Tanto é que tem uma cena, vou dar um spoiler do livro, tem uma cena que o personagem ele cai assim, e aí cai com as 2 mãos na chapa, e é uma cena bem grotesca, e ele, quando puxa as mãos, ele perde a palma das mãos, elas ficam coladas ali na chapa fritando. Aí, nojento, né? Mas eu queria trabalhar isso mesmo, porque tem uma coisa simbólica do jovem que estava perdendo a sua identidade. Ele perdeu as impressões digitais, e as palmas das mãos dele ficaram queimadas. E aí tem muita gente que quer ver minha mão quando eu vou dar palestra e tal, quer saber se a minha mão está queimada, porque o personagem queimou a mão, então logo... Gente, não, é ficção. Mas então qual é o lance? Os professores foram reclamar como se o fato de um personagem apertar um baseado lá numa cena que se passa numa festa, enfim, como se fosse uma apologia ao uso de drogas. Isso é piração, né? Então, eu acho que é uma ausência do dispositivo básico da ficção. E esse tipo de situação tem acontecido em várias coisas, em vários lugares, e é uma censura dos próprios professores. E com pais isso tem acontecido. A escola de uma cidade, ia ler esse livro no ensino médio. Só que aí professores olharam e talvez tenha um pouco de comunidade.
achava. Aí eu fiz para trocar o livro. Aí meu livro desperte menos atenção. Aí, por acaso, escolheram Poeira dos Olhos no todo mundo. Gente, então, isso é cômico e trágico ao mesmo tempo. É cômico e trágico. Né? Ai meu Deus, uma história de vampiro. Ai meu Deus. É muito doido isso. Mas a gente está, enfim, num momento sociopolítico muito complicado em que, bom, tem autores que estão passando por isso também, Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo, vários autores têm passado por situações parecidas que a galera não está conseguindo entender que a literatura são representações simbólicas. Você não está tratando de enfim, é até estranho explicar aquilo ali. E assim, gente, vampiro. Muito doido. Mas é importante a gente estar junto das escolas. Acho que esse aqui é o lance, estar junto das escolas para ajudar a não perpetuar esse tipo de coisa, porque o discurso é de proteção da família, proteção da blá blá blá, proteção, enfim, é até complicado começar a falar isso, até porque na verdade é preciso liberdade de expressão e não cerceamento. Eu ia falar uma outra coisa, mas esqueci. Eu estou me censurando, né? Lembrei. O que acontece? Nessa linha, me disseram que um livro que é lido há décadas, o Diário de Anne Frank, também lá a prefeitura do Rio de Janeiro, né, que foi essa coisa toda, grande capital, blá, 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 capital cultural, não sei o que lá, professores também implicando, porque tem uma cena da Anne Frank que ela tem um sonho quase erótico com uma amiga, um sonho quase com uma amiga. E aí, meu Deus, não pode, tem que proteger a família. Caceta! Parece que o holocausto não é um problema, né? Parece que o holocausto... A Anne Frank, e aquilo ali sim, foi um diário escrito por uma menina, gente, uma criança, uma adolescente que estava presa em Amsterdã e que depois de um tempo foi encontrada morta numa pilha de pessoas assassinadas no maior genocídio do século XX. Isso que é o problema, isso que tem que ser discutido, para que não se retorne. Então, acho que a gente tem que promover o debate, e a questão é que Anne Frank, infelizmente, não está na Prefeitura do Rio para poder conversar sobre o livro dela. Eu estou. E eu vou agora, dia 18, eu cheguei junto da Prefeitura, eu como ex-aluno da rede pública, inclusive, eu estou sempre junto às escolas, e eu tenho compromisso com as escolas públicas, eu sou patrono da sala de leitura da escola onde eu estudei, eu não posso desonrar isso. Então, como cidadão, eu tenho que chegar junto e conversar com essa galera. Então, eu falei com a prefeitura, olha, antes que isso se torne uma pauta negativa, porque isso vai para a imprensa, aí é uma pauta, né? Você que é jornalista, uma pauta quentíssima, né? Autor censurado, vai vir uma pauta. Antes que vire isso, uma pauta, vamos fazer uma ação. Então, agora, dia 18, eu vou fazer uma atividade tipo guia de leitura. Professores, vamos discutir lá com as bibliotecas Polo, que vão depois repassar para a rede como ler o meu livro, primeiramente entendendo. Então, vai ser uma oportunidade de a gente trabalhar isso na raiz, para entender que literatura
é literatura. Literatura não é apologia a isso, aquilo. A gente está falando de questões simbólicas da nossa existência, e ali um livro que trata de jovens pobres existindo nos anos 90 na era Collor. É disso que é o livro, né? Como sobreviver naquele Brasil adolescente, como ser adolescente pobre no Brasil, adolescente tentando sair de uma situação pós-ditadura, enfim. É sobre isso que é aquele romance. E aí, assim, isso é trágico e é cômico. Porque também a gente não... eu nunca imaginei que fosse lidar com esse tipo de censura. E a gente tem também, do outro lado, um patrulhamento muito grande das chamadas pautas identitárias, que hoje são as grandes questões temáticas da nossa produção intelectual, que também muitas vezes não conseguem entender uma ironia, uma metáfora, e a coisa está um pouco complicada também nesse aspecto, né, Caio? Às vezes a gente, né? Na categoria do Tony, Portugal, figura maravilhosa, um grande escritor. O livro dele foi premiado, Terra de Cabelos, todos os personagens dele são mulheres, situação de minoritária. E uma das lives que ele participou do Brasil inteiro, ele foi bombardeado por mulheres que disseram que ele não tinha o direito de escrever na primeira pessoa feminina. Se a gente pensar assim, a gente tem que rasgar 80% da obra do Chico Buarque. Ou rasgar Grande Sertão Veredas, porque Guimarães Rosa é um médico que se coloca no lugar de um jardim e se apaixona por uma americana. Então, muito que existe de arte no mundo, né, nessa ditadura identitária, essas pautas são importantíssimas, né? Quando perdem a mão, vira uma outra forma de censura. A questão do lugar de fala, não sei se isso é um objeto de debate aqui, também uma coisa muito, muito estranha, porque há uma confusão entre a democratização de acesso, que é uma questão que não é nem só artística, ela é sociológica, ela é antropológica, de você fornecer espaço a pessoas que historicamente foram silenciadas. Isso é uma grande... O meu trabalho, isso é muito... A gente tem isso muito forte. É preciso dar espaço para quem nunca teve. É preciso dar mais espaço para as mulheres na literatura, é preciso dar mais espaço para preto, pardo, o PPP, preto, pardo, pobre. Para quem tudo é mais difícil. É preciso que haja todo espaço e oportunidade. Isso é uma questão importantíssima. Agora, outra é quando se confunde isso com o processo de criação. Porque o processo de criação artística, a coisa, o buraco é mais embaixo. Então, isso já tem sido, talvez nos últimos 10 anos, ou um pouco menos, uma discussão muito complicada, e na literatura fica até um pouco anedótico também, aí também fica cômico, quando fala, você não é Caio, você não é uma mulher, logo você não pode escrever uma história que seja protagonizada por uma mulher. Isso é uma piração, isso é de um absurdo que não faz sentido, chega a ser anedótico, assim, se você quiser escrever um conto na perspectiva de um cachorro, você não é um cachorro, você não tem lugar de fala, você não tem lugar de latido, né, para escrever. Então é uma coisa muito, muito confusa, porque no caso do Tony aconteceu desde o início, né, quando ele ganhou, já teve gente nas redes sociais, gente, ele é um homem gay negro, né,
que foi atacado por mulheres porque escreveu um livro. Enfim, é tudo muito doido. Não é por aí. E essas mulheres não têm a menor Não. Geralmente estão mais irritadas, o chamado point finger, né? Querendo, inclusive, apontar. E aí, por isso, tem sido muito difícil trabalhar o humor também, porque o humor ele tem que ter alguma... Claro, você tem um tipo de humor que ficou datado. Por exemplo, o humor do Cacete Planeta. Vocês são mais jovens, não sei, mas nós somos seminovos, né? Porque nós somos mais novos. Seminovos usados, né? Nós seminovos, a gente ria com as piadas do Cacete Planeta, mas eram piadas muito datadas, né? Muito machistas, ou já já homofóbicas, mas não elas perderam um pouco o sentido. Mas a gente tem uma Laerte que é genial. A gente tem Milor Fernandes, que é o meu ídolo. Milor Fernandes, para mim, foi o maior intelectual do século XX, que adentrou até o século XXI, morreu em 2012, que você usa o humor para atacar o estabelecido e você subverter o real. E é esse o lance. Esse livro que eu vou lançar em novembro, aí tem lá a Cinderela empoderada, tem a Parda de Neve. Eu começo a brincar com todas essas questões, né? Bom, que pelo menos sou pardo, não vamos dizer que eu não posso escrever sobre a Parda de Neve, porque tem a Branca de Neve, escreveram muito sobre a Branca de Neve, eu quero escrever sobre a Parda de Neve, que já ela é uma mestiça e tem todas as outras coisas, mas a ideia é justamente subverter um pouco e provocar esse pensamento crítico. Eu acho que esse aqui é o lance. Então encerro minha fala, abrimos para a pergunta. Pronto. Eu vejo duas fronteiras no humor, dois fios de navalha, assim, quem escreve humor, quem lida com humor, e tal, cara. Eu acho que o formato, o gênero, em que você está mais perto, assim, do sublime, está mais perto do ridículo. Né? Eu acho que no trágico, eu acho que em outras áreas, essa fronteira é um pouco mais dilatada. Quer dizer, entre você construir uma peça de humor, seja uma sketch, seja uma fala, seja uma armadilha e tal, ou é muito bom, ou é realmente ruim. Ou você vai fazer com que as pessoas se identifiquem, mesmo que seja com um espelhamento do ridículo, que sorriam, que gargalhem, ou elas vão achar a menor graça. E o outro fio da navalha é exatamente esse, quer dizer, você esbarra em questões éticas, não só étnicas, mas em questões éticas de forma geral. Qual é o limite para você fazer graça sem ofender as pessoas? Queria que você falasse como é que você vê isso, como alguém produz textos de humor, ainda que o Próximo da Fila não seja um livro de humor, ele tem passagem muito ácida, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco como você vê esses dois fios de navalha. Você realmente vê quanto é delicado caminhar por isso aí sem cair, sem esbarrar do sublime para o ridículo e do ético para o antiético. Sim, essa questão do sublime, o sublime grotesco, a gente volta para o basicão, que é o Aristóteles diz assim, como ele definia comédia e tragédia. A tragédia mostra os seres humanos melhores do que eles são. E a comédia mostra os seres humanos piores do que eles são. Então, tudo que é ligado ao cômico e ao riso, ele vai ser caricaturesco. Ele vai tirar... ele não vai lidar com o normal, ele vai lidar com o anormal, mas o anormal que é ridículo. Ridículo significa risinho, ridículo é um pequeno riso, e tem o sub-riso. O sub-riso, ele na verdade, virou a palavra sorriso. A palavra sorriso significa sub-riso, porque ele não existia até há algum tempo. Ou você ria de dar gargalhada, ou você não ria. Então você teve o sorrisinho, assim, que é meio aquele
quando o riso foi ficando mais comportado, o riso de salão, né? O sorriso. Agora tem também uma questão de agressividade em relação ao humor, que você também tenta destruir o seu objeto. O humor político, por exemplo, ele serve para você destruir o objeto de humor. E isso existe há séculos, né? Quem está no poder é objeto de humor e de riso sempre, de caricatura. E tem a frase que é do Milor também: um ditador, ele pode evitar uma fotografia, mas ele não pode evitar uma caricatura. Tá? Então isso é uma questão que não dá para fugir, da crítica, do humor. E eu acho que quem ascende ao poder, quanto maior o poder, mais objeto de riso, porque é uma forma de ele ser criticado. Tem uma outra questão que você falou, da questão de uma ética. Acho que toda atividade você tem uma ética. Existe uma ética uma ética profissional, inclusive, de quem inclusive faz uma coisa para ser divulgada, para ser publicada, para ser mostrada. E qual é o limite? O limite, volta para aquele exemplo que eu falei, é o limite básico, que é o que não envolve um ferimento. Você quando você, por exemplo, critica para destruir uma figura poderosa, aquilo ali é simbólico, porque ela deixou de ser uma pessoa normal para ser um símbolo de poder a ser atacado. Mas determinado tipo de piada, de esquete, enfim, qualquer texto, ele não pode ferir humanamente o seu objeto. Então, por isso que as piadas do Caceta e Planeta ficaram velhas, porque elas ferem. E hoje fica muito claro que você não pode fazer assim. Eu lembro quando eu era pequeno, eu cresci ouvindo piadas racistas. Piadas racistas, não. Piada racista, não. Piada homofóbica, não. Piada sexista, não. Existem mil formas de você trabalhar, uma situação, de forma cômica, sem que você agrida, principalmente quem já é agredido de tudo que é jeito. Então, você fazer piada homofóbica hoje não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Então esse é o limite trágico. Mas existe aí, assim, quando você aí tem uma questão que eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio e tal em 2001. Foi até na época do 11 de setembro. Eu estava lá, cheguei nos Estados Unidos e aí aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. Eu falei, vai rolar a Terceira Guerra Mundial, tomar o parado à beça. Aí foi um negócio muito doido que eu fui pesquisar o meu assunto na época de mestrado, que era a questão do humor, e aí eu pesquisei lá, tem muito estudo e tal, e aí descobri uma coisa que hoje se percebe aqui, e que já era muito comum lá, e até estudado, que é a questão do humor étnico ou humor de grupo, que é muito perceptível, por exemplo, quando você vê um filme, Ed Murphy, ou daqueles irmãos, aqueles que fizeram, por exemplo, as Branquelas. Então, existe como se fosse um pacto de grupo em que negros podem fazer piadas sobre negros, especialmente para negros. Gays podem fazer piadas sobre gays, principalmente para gays, e quem está de fora também pode rir junto e tal, mas então existe esse pacto que é como se dentro, e assim, é muito até historicamente perceptível no humor judaico,
o humor judaico ele é muito peculiar, ele é auto-irônico. E a gente, por exemplo, o Woody Allen, né? O Woody Allen tem todo, né, um grande exemplo, até nos textos dele, nas crônicas, nos artigos, ele tem uma auto-ironia com a própria condição de judeu, que é muito específico. Então isso é uma forma também de... aí sim entra uma questão que não é nem de lugar de fala, uma questão de mais social, que determinados grupos eles entendem a sua condição e riem da própria condição, e transformam em riso o que é trágico, né? E isso é algo que não fere essa ética, é algo permitido também. Acho que então esse aqui é o limite. O limite é que o humor não vire agressão, uma agressão que prejudique humanamente o próximo, principalmente quando é um próximo vulnerável. Sobre a questão do tipo de humor nonsense, ele é muito válido. Inclusive há uma grande relação, por exemplo, do surrealismo com a questão do humor e do riso, justamente como forma de você também que tá ligado também à teoria da incongruência, que tipo, assim, isso é de um absurdo. Essa piada da velhinha, assim, a questão do atropelo da velhinha, ele já é uma piada meio clássica, assim. Tem até um filme, Matadores de Velhinhas, né? É uma comédia com o Tom Hanks, né? Matadores de Velhinhas, e eu tenho uma frase que eu não me lembro de quem se é daquele Ambrose Bierce, né, do Dicionário do Diabo, que aí acho que diz assim, um amador diria que tem vontade de empurrar uma velhinha da escada, e um profissional iria lá e empurraria ela. Mas já tem mais de 100 anos, então é uma piada justamente que pega nesse nonsense, porque justamente é de um absurdo, porque ninguém vai fazer isso numa situação. Então aí se você podem pensar isso no contexto, dizer que você está fazendo apologia à violência a idosos. Aí sabe a coisa... Não. Tem uma crônica que está no meu outro livro, no Rua do Escritor, que é sobre... O título é Afinação na Arte de Chutar Pombos. Eu fiz uma crônica só a partir do mote de um desejo que eu criei de chutar pombo. Porque na verdade eles começaram. Eu saía do metrô e os pombos ficavam me atacando, eles ficavam uma revoada, ficavam me atacando, eu tinha que sair correndo feito um maluco, porque os pombos estavam implicando comigo. Eu olhava para o lado, todo mundo andando normal, era comigo especificamente. E aí eu fiquei pensando, gente, se eu pudesse, num mundo perfeito, não seria errado chutar pombo. Aí eu fiquei com essa frase na cabeça. E aí fiz uma crônica inteira sobre a ideia de chutar pombos, que ela é errada, não é para chutar o pombinho. É absurda, mas ela é ridícula, ela é ridícula por si só. Então você precisa ter o contexto daquilo. E nenhum pombo também veio reclamar comigo, né, do texto. Também, até agora, não sei se tem algum aqui, se eu posso receber uma crítica, uma crítica superior, né? Mas enfim, agora sobre a última questão, isso levanta uma coisa que é muito importante de a gente observar hoje, que é o seguinte, e eu acho muito legal a galera mais nova. Uma galera mais nova prefere livro impresso. Foi a grande surpresa das novas gerações, vocês que são novos, que nasceram. Você nasceu quando?
96, né? Você tecnicamente é um millennial, né? Nossa, mas também é do século passado, tá? O que acontece? Quando começou o lance da internet, não sei se você lê isso, a galera diz assim, a internet vai matar o livro, as pessoas vão ler tudo na internet, vai acabar com o livro. Não. Tanto é que dos anos 90 para cá, os livros estão cada vez mais bonitos, o processo de fazer livro é mais fácil. Você consegue fazer coisas hoje que não conseguia fazer um livro assim bonito. É bonito esse livro, gente. Gente, eu vi hoje, que livro bonito, acho que é um dos mais bonitos. Os outros lá de casa vão ficar com ciúme. Nos anos 90, você não fazia um livro assim, a tecnologia evoluiu. E na internet, hoje, e tudo, você consegue divulgar livro. Essa galerinha com quem eu falei hoje, que a gente doou livro para eles, né? Foram 50 livros, que eu tenho já pelo menos 50 leitores em Cachoeiro. Eles vão ler, divulgar, botar foto, alguns já botaram foto lá, marcado. Isso aqui é uma forma de divulgar a internet, os livros, a literatura, e a galera prefere o livro impresso. Qual foi a surpresa boa em relação a isso? Que houve um entendimento das novas gerações de que esse objeto, ele é tecnologicamente muito interessante. Ele dura muito tempo. Por quê? E acho legal quando eu falo isso com a galera na escola, que eles falam, é mesmo, porque ele é portátil, ele não gasta energia, ele pode cair, posso bater aqui, não vai quebrar. Daqui a 20 anos, ele vai ser perfeitamente utilizável ainda, assim como é hoje. E aí, pois dura mais que o ser humano, né? Então, e aí, qual é o lance da tecnologia? A tecnologia, ela nasce e morre rápido. Eu sou da geração de escritores que começou publicando blogs nos anos 2000. Eu e meus colegas contemporâneos, o Marcelo Moutinho, Fernanda, meu grande amigo, a gente foi muito da geração do blog, e a gente escrevia nossos textos nos blogs, a galera lia, comentava e tal, era onde tinha toda uma produção. Começamos a escrever nossos primeiros textos lá, e o que aconteceu? Depois a gente começou a publicar os livros convencionais. O que aconteceu com aquele monte de texto que toda uma geração de escritores produziu? Aqueles textos desapareceram. Não existem mais, os blogs acabaram, fecharam, excetuando algumas coisas que foram guardadas, elas desapareceram. Então, tudo que se publica hoje numa rede social, ela tende a desaparecer. Daqui a 10 anos, assim, textos, os instapoetes, por exemplo, são os poetas de Instagram, eles vão morrer com o Instagram. Eles estão reféns de um espaço, de um tempo que ele parece fácil e é fácil, só que ele, ao mesmo tempo, ele nasceu para ser efêmero. Toda a produção que hoje é colocada só na internet, ela vai desaparecer. E aí, como já está desaparecendo, por exemplo, quando nos anos 90 você guardava num disquete, vou guardar num disquete esse texto aqui, porque ele é primoroso, eu escrevi no Word 3.1, sei lá, né? Guardou, você salvou no disquete. Hoje você não tem onde ler o disquete, você não tem mais onde ler aquele texto. Se ele tivesse sido impresso, ele estava aí. Então a grande decepção, eu acho que não é nenhuma decepção, é uma falácia da revolução digital, é que ela se pretendeu. Você quer fazer uma pergunta? Você está fazendo vida longa e próspera para mim, assim? Legal, obrigado. Que ela se pretendeu eterna, mas ela na verdade evapora. Então tudo que é sólido desmancha, tudo que é impresso, tudo que é publicável, e assim como os nossos celulares,
diferentemente desse livro, o nosso celular daqui ano que vem já está velho. Você compra um celular, gasta uma nota, o preço de uma geladeira. Na verdade, o celular é mais caro que uma geladeira. E no ano que vem ficou velho, obsoleto, as pessoas ficam com raiva, compram um iPhone, tem que ter um novo iPhone, o iPhone comprou um novo iPhone, comprou um novo iPhone. Gente, é doido isso. Para algo que... Aí eu volto a dizer, a gente está refém de um sistema de algoritmo, fazendo a gente pirar. A gente compra uma geladeira e uma geladeira ela vai durar 20 anos. Você compra um celular e não dura 2. Tem algo estranho. Tem algo estranho. E assim, em relação a material literário, também, eu acho que também é esse caminho. O digital tende ao esquecimento. Então, eu acho muito importante, muito legal que as novas gerações tenham preferência em termos de leitura literária pelo livro impresso, porque ele é que vai ficar. O Instagram, o Facebook já é coisa de velho. Meus filhos já falaram, você ainda tem Facebook? Isso é coisa de velho. Então, assim, essas coisas desaparecem do nada e os livros ficam, né? Isso aqui é bacana. Só mais uma perguntinha. O humor está na internet, está na televisão, está nos podcasts e tal. Na literatura, quais escritores brasileiros contemporâneos você fala assim, pô, esse cara trabalha com humor de forma bacana, precisa, não necessariamente um texto que se propõe cômico, mas romancistas ou contistas que trabalham de forma potente, bem resolvida, com essas nuances tão delicadas, tão frágeis. Cara, não tá vindo ninguém. Então, sério, você tá perguntando, eu tô peneirando, porque assim, eu leio literatura contemporânea, a literatura brasileira tá sisuda. Eu gosto muito do Manuel Zóio. Ah, sim. Ele tem uma Legal. ironia muito fina, mas eu não vejo outro. Eu acho que quem hoje está trabalhando mais isso são os cartunistas, né? O André Damer, não os escritores, os cartunistas, né? Que sempre tiveram esse papel. O Arnaldo Branco, que vai fazer até as ilustrações desse meu livro novo e tal. Eles estão, a própria Laerte, enfim, estão trabalhando mais nisso. Agora, a literatura como um todo, ela está muito sisuda, está muito trágica, ela está muito... Assim, aí outro dia eu participei de um debate sobre isso, e a conclusão foi que assim, a nossa vida brasileira está tão desgraçada que a gente está numa desgraça tão grande que na hora de transformar em literatura, as pautas sociais elas vêm com muita força. Tanto é que os livros que têm vencido os grandes prêmios literários, eles são livros que trazem questões identitárias muito fortes, principalmente raciais, por exemplo. A Conceição Evaristo, que é a grande dama da literatura brasileira hoje, Conceição Evaristo. Aí você pega os autores, né, celebrados, Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, Paulo Scott, enfim, pautas identitárias estão muito em alta, e não com viés cômico, com viés mais para o campo trágico. Então, inclusive, assim, eu vou publicar esse livro pela Rocco, a Record, por exemplo, não quis publicar. Acho que eles também não acham assim, estranho, porque, gente, houve um momento, por exemplo, há não muitos anos, que o escritor mais lido do Brasil era o Luiz Fernando Veríssimo, um escritor de humor. Né? O cara era o autor mais lido do Brasil, tinha a Bienal do Livro. Qual era o livro mais vendido? Lembra? A Noite de Bagé. Aí tinha aquele Grupo Obrigado Esparro, que era um livro de humor e tal. Então, isso se perdeu um pouco. Acho que a realidade foi se tornando tão miserável que as pautas sociais elas gritam muito. Então, eu estou indo um pouco na contramão quando penso em publicar um livro de humor. Porque não é um bom momento literário para o humor. O que, por outro lado, também é legal, porque se tem pouca gente fazendo isso, então vamos nessa. E fazer o que todo mundo já faz, né? Já tem muita gente fazendo.